saudo ao maduro com a paz do Senhor? Eu saudo ao maduro com a paz do Senhor? Glória a Deus. Quem crê que Jesus pode fazer aquilo que Ele te prometeu? Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Jonas, no capítulo 1. Enquanto você procura aí, quero agradecer a Deus pela oportunidade de uma vez mais estar ministrando a sua palavra. Agradecer a Deus pela vida do Nemoel, que teve coragem de nos convidar. Quero agradecer a Deus por todos vocês que estão aqui, pelo grupo que nos trouxe nessa noite uma atmosfera espiritual, ao diácono Raul, que dirigiu o culto hoje maestramente, né? A Alessandra, que se terminasse hoje na ministração da Alessandra, para mim eu já estava mais do que feliz. Que bênção, Alessandra, que Deus continue te usando, te abençoando dessa maneira, que tu continue sendo essa jovem, sempre disponível na obra do Senhor. Aos nossos obreiros que estão aqui, e nós conversávamos, eu e Nemoel, que pregar no culto de sábado é diferente, né, Nemoel? E Deus tem colocado obreiros, pregadores, todos os cultos, desde dezembro que nós estamos aqui, todo sábado Deus usou um pregador de uma maneira diferente, mas todos firmados na palavra de Deus, então se torna um pouquinho mais difícil estar ocupando essa tribuna nessa noite. Quero agradecer, e nessa noite vou ter que discordar do Raul, mas eu quero agradecer a mulher mais bonita dessa terra, que é a minha esposa, que está sempre do nosso lado, nos ajudando e intercedendo pelas nossas vidas. Eu quero agradecer a Victória também, que me emprestou a toalhinha dela nessa noite. É o meu pai que está aí nessa noite. Deus te abençoe, pai. Jonas no capítulo 1, versículo 1, quem achou, diga amém. Glória a Deus. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Pode tomar o seu assento nessa noite? Eu te peço alguns minutos da tua atenção. O livro de Jonas, assim como toda a Bíblia e todos os livros que nós temos na Bíblia, ele é um livro muito discutido. Por causa de seus milagres, quem sabe, ele é discutido sobre a sua autoria, ele é discutido se o Jonas realmente ele existiu. Nós temos pensadores, nós temos escritores seculares como Porfírio e Juliano, que falam que o livro de Jonas ele é simplesmente um plágio da história de Hércules ou da história de Perseu, quando Hércules esteve dentro do grande peixe lá para salvar Alcione, ali que ele entrou pela garganta do peixe e feriu o peixe de dentro para fora. Também o livro o personagem Perseu, quando fez o mesmo feito para salvar Andrômeda. Então esses homens, esses historiadores, esses escritores, eles falam que o livro de Jonas ele é um plágio. E chamam muitos outros escritores que chamam os cristãos por acreditar nisso de loucos. Porém, nós também temos escritores cristãos que falam que o livro de Jonas ele é simplesmente uma narrativa lendária com um propósito teológico ou um propósito espiritual. Que nós temos que pensar que aquele livro ali ele foi feito de uma história, ele só foi feito para que nós possamos ter algo para alimentar o nosso coração. Porém, não é nisso que nós queremos nos deter nessa noite. Porque eu fiquei pensando e analisando na minha pequena mente, no meu pequeno entendimento. Eu fiquei pensando, esses homens, eles não têm um problema com o livro de Jonas. Eles não têm, quem sabe, um problema para com Jonas ou com aquilo que está escrito ali. Eles têm um problema com o Deus de Jonas. Até mesmo os nossos irmãos cristãos que falam isso. Porque o livro de Jonas
traz alguns milagres que, se nós formos parar hoje e olhar e analisar esses milagres, nós vamos pensar assim, só um doido para acreditar mesmo. Ele entrou dentro da barriga de um peixe ou de um monstro marinho. O mais incrível disso aí é que ele foi a uma cidade com uma mensagem de 7 palavras. Ele fez mais de 500 de pessoas acreditarem em Deus. Um Deus que eles não conheciam, um Deus que eles conheciam simplesmente como o Deus de Israel. Um Deus que eles não conheciam. Ele fez isso através de uma mensagem de 7 palavras. Se o livro de Jonas, ele é real, se ele foi escrito, se ele foi inventado, nós não sabemos. Nós temos pessoas que debatem isso, rebatem essas coisas. Porém, no capítulo 2, capítulo 14, versículo 25 de 2 Reis, ele fala também sobre um profeta Jonas, filho de Amitai. Ele é mencionado no Antigo Testamento, lá em 2 Reis. E ele é mencionado em Mateus 12, no capítulo 40 e no versículo 41, Jesus faz menção de Jonas, falando, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um grande peixe ou de um monstro marinho, eu também hei de ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Porém, no versículo 41, no finalzinho, ele diz assim, mas eis aqui um que é maior do que Jonas. E eu fiquei pensando, mas Senhor, por que Jesus, sendo Deus, sendo Filho de Deus, sendo uma pessoa que em qualquer cidade que Jesus entrou, ela não ficou da mesma maneira depois que Jesus saiu? Jesus entrava nas cidades, a atmosfera era transformada, Jesus ressuscitou a Lázaro, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Jesus curava os cegos, como falou hoje a Alessandra aqui. Por que Jesus se compararia com um personagem fictício? Por que Jesus usaria um personagem que não era real para ele se comparar? Bom, eu não acredito que o livro de Jonas seja uma história somente para nos trazer uma narrativa, algo teológico, algo espiritual para as nossas vidas. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o que está escrito na palavra de Deus é algo que nós podemos gravar no nosso coração e nós podemos usar para as nossas vidas. Amém, meus queridos? Jonas, começa agora o capítulo 1 de Jonas dizendo assim, e vem a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus dá a Jonas uma ordem, ou pede a Jonas uma posição. Jonas te posiciona e dá a ele uma ordem. Vai até a cidade de Nínive e dá um propósito para a sua chamada. Clama contra ela. O livro de Jonas, ele nos traz grandes ensinamentos, e nisso eu tenho que concordar com os nossos escritores cristãos, os nossos eruditos, porque o livro de Jonas, ele fala sobre a soberania de Deus. Fala aqui sobre a soberania de Deus quando até o mar e o vento lhe obedecem. Fala quando um peixe ou um grande monstro marinho obedece a Deus. Temos também a boboeira que nasce. Temos o verme que aparece. Aqui no livro de Jonas fala sobre a soberania de Deus. Fala também sobre o amor de Deus. O livro de Jonas, ele significa João 13,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não morra, mas tenha vida eterna. Jonas foi o primeiro profeta enviado além das fronteiras de Israel para pregar, a falar de Deus, mostrando assim a Israel, ei, vocês são terra escolhida, vocês são povo escolhido, vocês são povo meu, mas lá fora tem salvação. Todo aquele que ouvir a minha palavra e crer em mim será salvo. Deus está mostrando para Israel que além das suas fronteiras tem salvação, que além das suas fronteiras há um povo que merece ouvir a palavra de Deus. O Jonas nos traz ensinamentos sobre arrependimento. Jonas se arrepende. A cidade de Nínive se arrepende.
Os marinheiros daquele barco se arrependem e o livro nos fala sobre as consequências do seu arrependimento. Os marinheiros conseguem seguir a sua viagem, ou quem sabe eles voltaram para o porto de Jope. Jonas voltou a ouvir a voz de Deus. Nínive foi livre quem sabe da sua extinção. Historiadores dizem que depois, 130 anos depois de que Jonas esteve lá, porque eles não falam, né, que teve um pregador ou um profeta do povo de Deus ministrando a palavra dele. Mas historiadores falam que 130 anos depois que Jonas esteve lá, Nínive foi arrasada da face da terra. Não ficou pedra sobre pedra na cidade de Nínive. Então, a mensagem que Jonas ministrou de 7 palavras, ela otorgou o fim de Nínive por 30 anos. O Senhor teve misericórdia deles por causa do seu arrependimento. E agora nós estamos no capítulo 1 de Jonas, aonde começa, e eu fiquei pensando que agora é a decadência de todo aquele que escolhe ir na contramão do seu chamado. Jonas, o Senhor manda Jonas agora: Jonas, toma uma posição, coloca-te de pé, te posiciona, vai à cidade de Nínive e clama contra ela. Quantas vezes, e outro dia nós estávamos ministrando lá na Vila Júlia e nós falávamos sobre Isaías. Quando o Senhor vem e diz a Isaías assim: Isaías, a quem há de ir por nós? A quem enviarei? E Isaías diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Muitas vezes nós estamos no culto da Umaduro, nós estamos aqui e o grupo canta, nos leva a uma atmosfera, e nós passamos na frente e nós dizemos assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. No calor da emoção, quem sabe nós estamos com os nossos olhos cheios de lágrimas e nós falamos: Senhor, eis-me aqui, eu irei, eu vou, eu faço aquilo que Tu me mandares. Porém nós saímos por aquela porta, nós vamos para casa, nós vamos para a praça, nós vamos para casa tomar um chimarrão com os nossos pais e nós nos esquecemos do que foi dito aqui. Porém, o nosso Deus, Ele conhece o nosso potencial. Paulo fala que nós somos eleitos nele. Jeremias, ele disse a Jeremias: Jeremias, eu te escolhi, eu te conheci desde antes do ventre da tua mãe, eu te conheci. Então Ele sabe os planos que tem feito para nós, e quando nós dizemos muitas vezes o eis-me aqui, Ele conhece o nosso potencial e Ele sabe até onde nós podemos ir. Aconteceu isso com Jonas, e agora Deus chama Jonas e diz: Jonas, vai. E o versículo 13, ele é lindo, porque Jonas se posiciona e diz: Jonas, se levanta. Deus disse: levanta e vai. Jonas se levanta, porém ele escolhe ir para a cidade de Jope para fugir da presença do Senhor. E hoje eu vi uma mensagem no Instagram e dizia assim: toda vez que o homem escolher sair da presença do Senhor, o inimigo tem um barco preparado para ele. E eu digo: Senhor, é tudo aquilo que eu estava para pregar hoje. E agora começamos a decadência de um homem chamado, que escolhe ir na contramão do propósito que Deus colocou no seu coração. Jonas, ele desce para a cidade de Jope. Na cidade de Jope, ele chega e acha um navio que está indo para Tarsis, e ele paga a sua passagem e entra naquele navio, e ele desce para o porão do navio. Em alto mar, Jonas desce para as profundezas da terra, para as profundezas do mar, dentro da barriga de um monstro marinho. Todo aquele que escolhe ir na contramão do que o Senhor colocou no seu coração, daquilo que o Senhor chamou para fazer, começa agora uma caminhada de decadência. E o que eu acho interessante é que Jonas assentou no seu coração de fugir da face do Senhor, e ele desce para Jope e ele diz assim: vou para Tarsis. Quando ele chega no porto de Jope, tem um navio que está indo para Tarsis. Ele entra no navio, o dinheiro que ele tinha, paga a sua passagem, e ele entra naquele navio. E agora aquele navio sai para Tarsis. Parece que está tudo certo. Parece que que aquilo que Jonas escolheu foi o que Deus disse para ele fazer. Ele chega em Jope, tem um navio indo para Tarsis, para onde ele queria ir. O dinheiro que Jonas tinha pagou a sua passagem para Jope, para Tarsis. Tudo está certo. Parece que eu estou na direção do Senhor, parece que
é aquilo que eu deveria fazer. E até tem uma palavra de efeito, uma frase de efeito que a gente usa, não, a gente vê muito no Instagram que diz assim: cuidado. Se você está prosperando naquilo que o Senhor não te chamou. Jonas agora, tudo está dando certo para ele. Parece que era para ele ir para Tarsis. Quando Jonas assentou no seu coração de ir para Tarsis, Tarsis era a última cidade conhecida naquela época. Do porto de Jope para até Tarsis era 1 ano de navegação. E Jonas colocou no seu coração tão logo aquela cidade, a mais longe conhecida, não se sabe, naquela época eles não sabiam o que acontecia se eles passassem de Tarsis, se havia um penhasco ou se haveria somente água, se acabava ali o mundo, eles não sabiam. Eles sabiam que levava 1 ano até lá. E Jonas escolhe ir para lá e pensa comigo: eu vou fugir da face do Senhor. Porém, acho que Jonas, eu não sei, eu acredito que Jonas era uma pessoa estudiosa, uma pessoa que conhecia, porque lá em 2 Reis fala dele. Fala que o profeta Jonas, ele profetizou sobre a terra do norte, sobre o reino do norte, dizendo que as suas fronteiras seriam restabelecidas, e assim aconteceu. Eu acredito que Jonas conhecia a voz do Senhor, e eu acredito que Jonas conhecia o Salmo 139, quando dizia: para onde mirei eu do teu espírito? Aonde eu vou me esconder da tua face? Se eu for até os mais altos céus, ali tu estás. Se eu fizer a minha cama no céu, lá tu estás. O que aconteceu com Jonas, que ele resolveu sair da presença do Senhor, se ele sabia que Deus era o dono do mar, e ele resolve ir pelo mar para Tarsis? O que aconteceu com Jonas, que ele escolheu virar na contramão daquilo que o Senhor tinha dito para ele? E muitas vezes, e toda vez que eu vou ministrar, eu peço para o Senhor falar comigo com algo que eu já passei, por algo que eu já tenha vivido. E muitas vezes nós tiramos a nossa vida, o Senhor fala conosco, e nós resolvemos ir na contramão daquilo que Ele nos falou. E agora está dando tudo certo. A minha faculdade está dando certo. No meu emprego eu estou prosperando. A minha família está indo bem. Mas como diz a frase, cuidado se você está prosperando naquilo que o Senhor não te chamou para fazer. Está tudo muito bem, está tudo dando certo. Por que eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou? Por que eu vou perder o meu tempo num culto de sábado? Porque quem sabe eu vou pegar a coordenadoria de um bairro. Por que eu vou estar na segunda-feira aqui cantando no coral se está tudo bem? Por que eu vou perder os dias da semana ensaiando com o grupo se está tudo bem? Parece que o Senhor está no barco. Parece que é isso que Ele quer para a minha vida, eu estou prosperando. Como disse aquela frase hoje de tarde, eu lia e pensava no meu íntimo. Quando a gente escolhe sair da presença do Senhor, o inimigo sempre tem um barco para nos levar. E eu me lembrei, Jonas achou um barco para o lugar mais distante que tinha. Porém, no versículo 4, diz assim: e o Senhor mandou o mar. Senhor mandou ao mar um grande vento. A soberania de Deus, Ele é dono do mar, Ele é dono do vento, Ele é dono do nosso ser. Agora Deus manda um mar. E nessa noite eu não sei como você vai receber essa mensagem nessa noite. Se você vai receber ela como uma confirmação da voz do Senhor falando contigo, ou se você vai receber ela como um alerta para a sua vida nessa noite. Ou quem sabe, você vai receber essa mensagem como um alívio, porque no lugar de solidão é um lugar de reflexão. O lugar de solidão é um lugar de cuidado de Deus com as nossas vidas. Agora se levanta um grande vento contra aquele barco, e eu acho interessante que a palavra diz que aquele barco, aquele navio parecia que ele ia se quebrar. Não dizia que ele ia afundar, não dizia nada, ele dizia que ele ia se quebrar. Nós estamos e está indo tudo bem, está indo tudo maravilhosamente bem, mas aí a palavra diz assim: e o Senhor mandou. Nem sempre aquela luta que tu está sofrendo é o inimigo. Nem sempre
aquela pressão que tu sente no trabalho, ao inimigo, ou aquelas noites que o sono se vai. Às vezes é o Senhor falando com as nossas vidas. Tu está indo na contramão e tu sabe. O infelizmente é que a gente sabe quando a gente está indo na contramão do Senhor, e a gente fica alegre ainda quando as coisas estão dando certo. Nós sabemos, ou quem sabe a gente fica pensando, não era Deus, porque eu estou indo por aqui e está dando certo. Não era Deus aquilo que Ele falou para mim, porque eu resolvi fazer totalmente o contrário e está dando certo. Só que uma hora se levanta um vento. E esse vento ele vem, mas ele não vem para nos destruir. Parecia que o barco ia se quebrar, mas só parecia. E agora nós levanta um vento contra as nossas vidas, e muitas vezes nós começamos a pensar: por que, Senhor? Por que isso acontece? Por que está acontecendo dessa maneira? Por que nós temos que passar por isso? Mas nós sabemos que nós estamos indo na direção contrária. E eu gosto do versículo 5, que fala assim: então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as suas fazendas que estavam no navio. E nesse versículo aqui, uma vez eu me peguei debruçado sobre a direção do meu caminhão, orando e chorando sobre ele, porque o Senhor me fez lembrar de Ló. Quando o Senhor fala a Abraão: Abraão, levanta-te, sai da tua terra e da tua parentela. Deus deu uma ordem, Deus pediu uma posição, deu uma ordem e deu um propósito para Abraão: e far-te-ei uma grande nação. Abraão agora sai e leva consigo Ló. Aonde Abraão entrava, Abraão saía mais abençoado. O gado de Abraão crescia, o rebanho de Abraão crescia, os camelos de Abraão cresciam, as fazendas de Abraão cresciam, e assim as de Ló também. Até que chegou um dia que ele disse assim: Ló, não dá mais para nós dois andarmos juntos, escolhe um lado e eu vou para o outro. Não demorou muito para ele ter que socorrer a Ló, que Ló foi preso, foi levado cativo ao cativeiro. E o que eu aprendi com isso? Que as bênçãos que respingavam sobre a cabeça de Abraão, as bênçãos que caíam sobre a cabeça de Abraão, elas respingavam em Ló. No momento que Ló saiu da presença de Abraão, já não tinha mais a proteção de Deus, porque ele estava caminhando com um homem que estava andando segundo a vontade de Deus. E agora nós encontramos o versículo 5, e no finalzinho dele diz que Jonas estava no porão do navio dormindo. Só que quem estava perdendo os seus bens materiais, quem estavam trabalhando, eram os marinheiros. Assim como as bênçãos caíam sobre a cabeça de Abraão e respingavam em Ló, as coisas ruins também caíam sobre a cabeça de Jonas e respingavam nos marinheiros. Porém Jonas não estava nem preocupado, porque ele estava no fundo do navio dormindo. E os marinheiros estavam agora jogando as cargas fora do seu barco, para que o barco não viesse a afundar. E nesse versículo aqui eu me parei orando uma vez. Eu dizia: Senhor, que as minhas escolhas, elas não venham respingar na minha família, Senhor. Não venham respingar na minha esposa, elas não venham respingar na minha filha, elas não venham respingar nos meus pais, Senhor. Porque as escolhas, elas foram minhas. E eu fazia essa oração sobre um caminhão que eu financiei. 2018 foi o nosso último ano que nós trabalhamos afinco na obra do Senhor, onde nós estávamos doados na obra do Senhor, e ficamos 2019, 20, 21, 22, 23 de boa. Nós era parafuso ou prego, membro de banco só. Nós vínhamos no culto de domingo, na Santa Ceia, e de vez em quando num outro domingo. Estava bom. Versículo 4, versículo 2, estava dando certo. Nós estávamos indo, de um caminhão nós já estávamos passando para o segundo, estava indo bem, parecia que nós estávamos no lugar certo, parecia que nós estávamos na direção certa. E aí as coisas começaram a dar para trás, começou o vento do versículo 4. E eu estou lá, orando e conversando com o Senhor, porque
Eu pensei que só orar. Quando a gente pensamos em comprar o caminhão, eu disse assim: não, então eu tenho que orar mais. Eu vou ter que ler mais. Eu vou ter que estudar mais. E isso eu estava fazendo. Eu estava orando mais. Eu estava estudando. Eu estava lendo mais livros. Só que eu ainda continuava indo na contramão daquilo que o Senhor tinha me chamado. Aqui, na casa de Deus, era de vez em quando que eu vinha. E a desculpa era o caminhão. Tinha que pagar outro. Então veio sobre nós esse vento e eu disse: Senhor, porque no finalzinho de 2018 nós nos olhamos, eu e a Tainara, e dissemos assim: vamos descansar, né? E nós já havíamos há 3 anos trabalhando direto, e nós olhamos assim: vamos dar uma descansada um pouco. E as coisas começaram a acontecer. Começamos a prosperar, casa, carro, caminhão. Parecia que estava indo certo. Parecia que nós estávamos na direção certa. E eu me pego fazendo essa oração no versículo 5, dizendo e chorando: Senhor, que as minhas escolhas não respinguem na minha família. Não respinguem. Por isso que o livro de Jonas, ele fala sobre arrependimento, e eu me arrependia de ter dito que queria descansar, de ter ido na contramão daquilo que o Senhor tinha dito para as nossas vidas. E agora eu orava e dizia: Senhor, que a minha família não seja atingida, toca em mim, mas não toca neles. Melhorou? Não, porque a gente tem que pagar pelas nossas escolhas. Porém, de 2023 até o presente momento, eu vivo um Deus de provisão nas nossas vidas. O Senhor tem provido mês após mês nas nossas vidas, mas eu parei no versículo 5. Eu cheguei no versículo 5 e eu vi o que estava acontecendo e dizia: Senhor, eu estou lendo, eu estou estudando, eu estou orando, eu estou jejuando, o que eu estou fazendo de errado? Aí nós voltamos, Tarde da Bênção, Vila Júlia, Depadur, e hoje nós estamos aqui. Porém, as consequências de nossas escolhas lá atrás, nós temos que pagar. Por isso que eu te digo que eu não sei como é que tu vai ver essa mensagem nessa noite, se ela é uma confirmação para a tua vida, ou se ela é um alerta. Mas ela também pode ser um alívio. Jonas agora ele está passando por isso, e o capitão do barco chega no porão do navio e diz assim: o que tu faz aí dormindo? Pega Jonas e leva lá para cima. A sorte é jogada ali e cai sobre Jonas. Jonas, o que tu fez? Não, Jonas era cara de pau, né? Eu estou em desobediência. O Senhor me mandou ir para Nínive e eu resolvi ir para Tarsis. E aqueles homens disseram assim: mas Jonas, que nós temos nós contigo para te fazer isso para conosco, por que tu trouxe isso para nós? E Jonas tranquilamente diz assim: não, se vocês querem que o mar se acalme, que essa tempestade passe, nos joguem no mar, me joguem no mar. Podem me jogar no mar, que isso vai acontecer, que Deus vai acalmar o vento. E eu fiquei pensando assim, como Jonas foi egoísta nesse momento. Jonas sabia que o seu final seria no fundo do mar, que o seu final seria no mar. Jonas tinha uma grande escolha para fazer: ou eu vou sozinho, ou eu levo todo mundo comigo. Jonas agora joga a escolha sobre as outras pessoas: se vocês quiserem, me joguem no mar. E eu acredito que aqui Jonas não tinha se arrependido da sua escolha. Jonas não tinha se arrependido. Podia voltar para Jope e pegar o meu rumo e ir para Nínive. Podia obedecer à voz do Senhor, porém Jonas bota a culpa nos outros, ou bota a escolha nos outros. Se vocês quiserem, me joguem ao mar. Porém, eu acredito que aqueles homens, eles estavam remando e eles ainda enxergavam o porto de Jope. E muitas vezes nós estamos assim, ainda enxergando uma luz no final do túnel. Está dando errado, mas ainda dá, tem um mês que vem. Está dando errado, mas eu posso continuar um pouquinho mais, pode ser que eu consiga. Está complicado no meu serviço, está complicado lá em casa, está complicado na faculdade, mas se eu caminhar um pouquinho mais, quem sabe o mês que vem melhore, quem sabe a semana que vem melhore. Quem sabe se eu resistir um pouquinho mais, eu consiga passar por essa tempestade. E a palavra nos diz nos outros versículos assim, que aqueles homens começaram a remar cada vez mais forte, porque eles enxergavam o porto ainda. Eles ainda tinham uma luz no final do túnel.
Só que a palavra diz que Deus mandou um vento mais forte. Quanto mais eles remavam, mais forte ficava o vento. E agora eles não tiveram escolha. Eles tiveram que lançar o Jonas no mar. Vai chegar um momento, e eu louvo a Deus que eu parei no versículo 5. Mas vai chegar no momento que as pessoas vão desistir de nós. Porque aqui eu entendi que não tem departamento, não tem congregação, não tem família, não tem empresa, não tem nada que prospere enquanto alguém estiver fora do propósito de Deus. Enquanto tu estiver lutando, querendo ir na contramão daquilo que o Senhor te chamou, nada prosperará. Nada ao teu redor. E às vezes eu pensando, eu meditando nessa palavra, eu dizia assim, às vezes eu falo assim para esse aqui, eu não falo mais, porque ele conhece, ele sabe o que ele tem que fazer. E eu me senti tão egoísta dentro de mim e fiquei pensando assim, mas foi o que os marinheiros fizeram com Jonas. Ele sabe que ele está errado, por que ele não se jogou no mar? Vamos jogar ele. E vai chegar um momento que as pessoas nos virarão as costas e vão dizer assim, tu sabe o que tu está fazendo. Tu sabe o caminho que tu tinha que seguir e mesmo assim tu está querendo ir na contramão e tu está quebrando a cara, tu está vendo que não está dando certo e tu continua indo. Porque tu está enxergando uma luz no final do túnel. Ainda dá para dar uma tenteadinha. Agora Jonas ele é jogado no mar e Deus provê na vida do Jonas. Ele é engolido por um grande peixe ou um monstro marinho. E aqui nós chegamos num momento, no local de reflexão, num local de solidão, no local porque a palavra diz que Jonas não enxergava nada na sua frente. Jonas não enxergava na frente, Jonas não enxergava do seu lado, Jonas não tinha um amigo. Agora Jonas não tinha para quem recorrer e às vezes nós nos encontramos nesse momento. Nós entramos no culto da Umadur no sábado, 75 tinha, né? 83 então. Tu está sentado do lado de alguém, só que tu te sente sozinho. Tem 83 pessoas e tu te sente sozinho. Tu olha para o lado, tu olha para o outro lado e tu não acha com quem conversar. Tu não acha com quem tu explanar, tu não acha com quem tu falar os teus problemas. Assim estava Jonas agora, no ventre daquele grande peixe ou daquele monstro marinho, numa escuridão completa. E aí ele começa a refletir. Ele chegou num momento de solidão, num momento sem amigos, sem os marinheiros, sem o capitão do barco. E agora ele está sozinho. Ele não tem mais a luz no final do túnel. Ele não tem mais nada ao seu redor, nem o mar ele enxerga mais. Ele não escuta mais o soprar do vento. E ele se sente só. E aí ele começa a pensar. E ele lembra do culto da Umadur que ele entrou. Que ele disse, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Ele lembra do culto que ele entrou e dobrou os seus joelhos. Ele lembra do culto que ele teve a oportunidade de dirigir o culto. Ele lembra da oportunidade que ele teve de dar a palavra de 10 minutos. Ele lembra que mesmo durante as aflições ele estava ali feliz porque a presença do Senhor estava com ele. Agora Jonas está clamando e a voz do Senhor não fala com ele, ele não ouve mais a voz do Senhor lá dentro. Até no momento que o arrependimento entra no seu coração. Capítulo 2, no versículo 9, eu acredito, eu imagino Jonas deitado, quem sabe de joelhos, e ele olha, levantando a cabeça assim, dizendo assim, Senhor, aquilo que eu te prometi, eu cumprirei. Agora Jonas ele é lançado na praia. Jonas se arrepende, e aqui nós temos todas as partes que nós falamos. Jonas fala
Jonas fala da soberania de Deus, fala do seu amor, e agora nós chegamos no arrependimento. E Jonas é jogado novamente na praia. Novamente não, ele é jogado na praia. E aí nós temos o capítulo 3, o versículo 1, que diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez. Te coloca de pé nessa noite. No capítulo 3, eu acho interessante que a palavra de Deus veio a Jonas pela segunda vez. Foi uma outra palavra? Não. Foi uma outra mensagem? Não. Jonas, levanta-te, toma uma posição, vai à cidade de Nínive, deu a ele uma ordem, e clama contra ela, deu a ele um propósito. Olha para o coleguinha do teu lado aí e diz assim: não é a primeira vez que o Senhor fala contigo. Não é a primeira vez. A mensagem mudou? Não, é a mesma mensagem que o Senhor tem para a tua vida. É a mesma coisa que o Senhor tem para falar contigo. Aquilo que tu escolheu ir na contramão, nessa noite o Senhor quer te trazer à memória. Nessa noite o Senhor quer te trazer, Ele quer te fazer lembrar para aquilo que Ele tem te chamado. Lembra que eu falei que ela podia servir como um alerta? Essa mensagem podia servir como uma confirmação? Sim. Aquilo que o Senhor tem falado no teu coração é aquilo que Ele pede para você nessa noite. Pode ser um alívio? Sim. O lugar de solidão é a provisão do Senhor na tua vida, e nessa noite Ele tem votos para renovar contigo. Nessa noite Ele quer falar contigo mais uma vez. A palavra ela é a mesma, o que Ele falou para Jonas foi pela segunda vez, foi a mesma mensagem, e através da vida do Jonas uma nação teve 130 anos postergada a sua destruição. Uma nação que não conhecia o Deus de Jonas. Uma nação que nunca tinha ouvido falar de Deus. Você já parou para pensar quantas pessoas podem estar indo para o inferno, ou quantas pessoas podem estar caminhando sem ouvir a falar de Deus, porque tu escolheu ir na contramão daquilo que o Senhor te chamou? Tem um louvor da harpa: como posso ter as mãos vazias? Como nós podemos ter as nossas mãos vazias quando nós chegarmos lá? E não só de pessoas, mas as nossas obras. Nós podemos ter escolhido ir na contramão, está dando tudo certo. O vento se levanta e nós continuamos indo. Eu louvo a Deus que eu não precisei chegar num lugar de solidão. Mas quem sabe alguém está nesse lugar de solidão, onde nós olhamos aos lados e não vemos. Nessa noite o Senhor quer falar contigo. Nessa noite o Senhor quer chegar no pé do teu ouvido e falar contigo: ei, aquilo para que eu te chamei eu cumprirei, eu ainda te amo e tu és meu amado. O Senhor tem uma palavra nessa noite para você. Eu te convido, passe aqui na frente. Nós vamos estar orando. E eu pensava comigo, pode vir quem quiser vir. Será que não tem outro? Será que não tinha outro que Deus levantasse para ir para Nínive? Ei, não tem um outro profeta? Não tem mais ninguém para cantar no grupo da Almadur? Não tinha mais ninguém para assumir a Almadur, Nemuel? Não tinha mais ninguém para ficar lá na Vila Júlia, Raul? Não tinha mais ninguém para ficar na Betel? Não tinha mais ninguém para ficar lá no Cabo? Tinha. Desculpa, mas tinha. Porém o Senhor, Ele quer você nessa noite. Ele tem um lugar especial para você nos céus. Ele quer te ver na eternidade para com Ele, juntamente com Ele. E eu cheguei a anotar isso aqui, porque lá em Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 13, ele diz assim: ao que vencer. É complicado, é doloroso, o processo é doloroso, porém o processo ele fica maior quando nós escolhemos ir na contramão do Senhor.
O processo ele fica maior quando nós escolhemos sair da vontade dele, nós escolhemos seguir as nossas vontades. Então o processo ele fica mais doloroso. Só que no capítulo 2, no capítulo 2, no capítulo 3 de Apocalipse, ele diz assim: ao que vencer, darei de comer da árvore da vida. Aleluia. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Ao que vencer, eu darei um novo nome. Ao que vencer, darei poder sobre as nações. Ao que vencer, vestirá vestes brancas e não terá o seu nome riscado do livro da vida. Ao que vencer, farei coluna do meu templo. Ao que vencer, farei se assentar comigo no meu trono, assim como eu me assentei com o meu Pai. É complicado, é doloroso, mas a nossa vitória, o nosso galardão, a nossa recompensa, ela não é na terra, ela é no céu, e lá que tem que estar o nosso alvo. Aleluia.